Opa, daí? Hoje e sempre. Guarani, semana agitada. Já fiz um vídeo de react da apresentação da equipe executiva, do Farney e do Elano. Sensacional. Gostei. Deu esperança. O pessoal acho que voltou com a humildade, a lucidez e a vontade, porque foi muito bom. Gostei do que eu vi. Acho que tem uma bela esperança do Guarani voltar a ganhar e finalmente subir para a Série B. Finalmente não, porque a gente caiu esse ano, vai subir esse ano ainda, mas de um projeto longo, a longo prazo, né? Porque segundo o Farney, ele quer passar pelo menos 3 anos por aqui. Se você fizer conta, 3 anos dá para fazer o quê? 3 anos e pouco, na verdade. Chegar na Libertadores, onde o Guarani deve voltar, tá? Então, eu sou Robert, conhecido como Bob, sou bugrino, faço vídeos relacionados ao Guarani e no Instagram eu coloco notícias tanto do Guarani quanto de outros clubes, tanto brasileiro e europeu, futebol em geral. Porque tem que propagar essa palavra do Guarani pro mundo, pra tudo, pra galera, pro Zenzo, pro futebol 2.0, 3.0, para Valentina e Enzo conhecer o Guarani e a história do Guarani. Bom, hoje, agora, nesse vídeo, é a apresentação do técnico Marcelo Fernandes e comissão. Não viu o vídeo? Já vou deixar o like. Aliás, vamos mudar a tela? Aqui. Já vou deixar o meu like, porque é o Guarani. E como eu tinha falado no outro vídeo, TV Guarani, a TV oficial do Guarani, com 17 mil seguidores. Pô, galera, vamos seguir aí. Vamos aumentar esse número. Pô, o Guarani é gigante pra ter só 17 mil. Tá de brincadeira. Vamos dar o play aqui? Tô curioso. Vamos ver. Então, boa tarde de novo, gente. Agora eu vou apresentar quem realmente vai fazer a diferença para nós dentro do campo, dentro do comando técnico desses jogadores. Pô. Não tem como, porque no Twitter falaram que o Marcelo Fernandes é o presuntinho. Pô, idêntico. Pelo amor de Deus. Não, não tem como. Presuntinho. Presuntinho. Puta. Eu tenho que ouvir isso. E todo o trabalho que eu e o Elano vão fazer fora do campo é para dar todo o suporte possível para que eles tenham tranquilidade para poder trabalhar. Então, a gente sabe da pressão. Ó, de novo, o assunto da jaqueta do Guarani. Tamanho inclusivo, né? O presuntinho. O Marcelo Fernandes é um rapaz com porte avantajado, digamos assim. Ossos largos. Ele tá na estica, no estilo, com a jaqueta. Tá? Top. Com agasalho, né? Mas tá bom. Que vai ser sempre neles, então a gente tem que deixar tudo o mais transparente possível, mais tranquilo possível, para que eles consigam tirar o máximo dos nossos atletas, né? Claro. Recuperar alguns atletas e tirar o máximo, tanto técnico individual quanto técnico coletivo de todos os atletas. Então quero apresentar para vocês o Marcelo Fernandes, que é o nosso treinador, nosso comandante. Professor. Prazer estar com o senhor aqui. Prazer estar com o senhor aqui. Quero dizer também que o Rômulo me ligou antes, tá? Até para não parecer que eles chegaram goela abaixo, não. Na verdade, o Rômulo me ligou antes, vai vir o Elano, tal, concorda com Falei, para mim vai ser uma honra, né? O Arzu, que é uma referência como treinador de goleiro,
Eu respondi uma pergunta na coletiva de imprensa do Ipiranga, como seria trabalhar contigo, para te ter uma ideia do tamanho do teu nome. Então, parabéns pelo teu tamanho. E o Marcelo Cupertino, que é um cara que a gente já trocava ideia, que já conhecia o trabalho, já era muito bem falado nessas divisões que a gente jogou, conhece muito a divisão também, e eu acho que pode nos acrescentar bastante. Tá? Demais, eu agradeço vocês aí pela parceria, pela chegada. Quero dizer que a relação com a imprensa em todos os locais que eu passei sempre foi muito aberta. Sempre me coloco à disposição. Qualquer entrevista, claro, a gente passa sempre pelo nosso... Pô, bem diferente com o anterior, né? Bem diferente. Se eu sou, mas fiquem à vontade para alguma mensagem, alguma coisa, estou sempre à disposição de vocês, tá? E aí abro para perguntas aí para o professor e para o Marcelo e para o Arthur. Obrigado. Vai, professor. Fala. Tudo bem, Marcelo? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CBN aqui de Campinas. Pô. Por um momento pensei que ele ia começar a gaguejar. Pô, tá... Esse Twitter é um chorume. Seja bem-vindo ao Muito obrigado. Queria que você falasse como foi, né, esse contato, porque muitas mudanças no Guarani, né? Não do dia para a noite, mas uma semana com muitas saídas, muitas chegadas. Quando o Marcelo Cordeiro assumiu depois do Maurício Souza, a gente tinha até a informação que, dependendo do que acontecesse, no futebol é assim, né, ele poderia ficar e, de repente, o seu nome como o novo treinador do Guarani. Como é que foi essa negociação e como é que você encara esse desafio, depois de uma longa trajetória do Santos, de ser treinador de uma equipe também tão grande como fez no futebol brasileiro? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês aqui para começar esse trabalho. Foi uma maneira assim de chegar ao Guarani, para mim foi uma honra. O Neymar pai me ligou num dia de manhã, que trabalho com ele desde 2015, né? Gente, o que o Neymar pai tem a ver com o novo técnico do Guarani? Como assim? Chega assim, alô, Marcelo? Beleza? Viu? O Guarani lá tá precisando de uma ajuda. Tá bom? Obrigado. Como? Por quê? Como? Realmente sacramentou o negócio naquele dia, né? Da possibilidade, eu falei, vamos embora. Porque juro para você que eu fiquei até... Você volta no tempo, né? Eu fiquei até sensibilizado, porque a gente saiu do Santos, eu e Arzu, né? O Marcelo não estava. Num momento delicado, numa apresentação de ano, onde ninguém esperava que fosse acontecer aquilo, por tudo que a gente fez pelo clube e tem lá, né? Mas passou e a gente realmente ficou num... Você quer dizer o rebaixamento? É isso? Pô. Todo cuidado pra falar. Um cenário difícil, porque já estavam todos os times armados e a gente no mercado, acabou de entrar no mercado. E eu, voltando ao assunto, quando eu recebi o contato dele, que ele me falou da possibilidade, eu fiquei muito entusiasmado, muito honrado, porque, cara, sair de um time grande e vir para outro é muito difícil numa transição. Chupa. Tá bom? Né? E a gente ter essa oportunidade num gigante como é o Guarani, eu fiquei muito empolgado, muito feliz. Estou muito feliz aqui de coração, muito feliz mesmo. Sabe, o Guarani não é para estar numa situação que está, todos sabem isso, não é chover no molhado, e a gente vai, pode ter certeza, a gente vai trabalhar muito aqui, como nós sempre trabalhamos na nossa vida para... Pô, uma coisa que tá me chamando a atenção é que tanto os executivos quanto o técnico já chegam falando do tamanho do Guarani. Sabem, conhecem. E ao mesmo tempo, o cara parece que sente a dor do torcedor. Sabe? E conheceu as glórias do Guarani. Já fala que é gigante. E o cara tá tomando as dores. Pô, será? Tá muito estranho. O Bugrino não tá acostumado com isso. Principalmente nos momentos mais delicados que a gente sempre aparecia, né?
E só que agora eu vejo um Guarani uma camisa muito forte, um time treinando 2 dias com essa rapaziada aí, rapaziada muito boa, a rapaziada tá com gana, tá muito chateada por tudo que vem acontecendo. Pô, O treinador lógico. que saiu daqui também, um grande treinador, o Maurício. É muito difícil você fazer um campeonato paulista como ele fez bem. É, humilde. Humilde. Realmente. Maurício fez um milagre, né? Você... Tá bom. Antes de você querer me cancelar, o Maurício deixava doido, meio desesperado. Sim. Mas ele é um bom técnico. É um bom técnico. Eu espero que ele consiga logo entrar em outra equipe, porque merece. O cara é bom. É letrado no futebol. Só oscilava e queria fazer uns experimentos que não deram muito certo aqui. Mas é um bom técnico. Entendeu? Na medida do possível, lógico, mas é uma grande referência também. Mas o importante é que a gente chegou aqui para colocar o Guarani no lugar dele. Eu não vim aqui para passear, contar história, eu venho aqui para trabalhar muito. Sei que é muito difícil, mas o meu objetivo, se Deus quiser, é levar o Guarani à Série B, pelo menos, né? Porque é o próximo passo que ele pode dar. Então eu vim aqui com muita vontade e o prognóstico das equipes que subiram mostram isso, né? As equipes que subiram no começo do campeonato foram ruins e acabaram subindo, como Vitória, se não me engano, há 2 anos atrás, e o próprio Remo, ano passado. Então a gente está muito motivado, estou muito feliz voltando e é uma honra estar aqui com todos vocês. Boa tarde, Marcelo, Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Você teve uma passagem rápida, né, pela Portuguesa Santista 2017, sim, mas longo da história foi no Santos, como auxiliar e às vezes assumindo o time titular, né, assumindo o time principal como treinador interino, mas sempre para apagar incêndio. Normalmente quando o treinador auxiliar assume é porque algo não deu certo no processo e ele acaba assumindo essa posição ali. E no Guarani, de certa forma, você também chega para apagar um incêndio, né, 3 derrotas no início do campeonato, o treinador que fez toda a pré-temporada, infelizmente desligado. Queria saber como trazer as experiências do Santos, nos momentos em que você antecedeu e fez a transição de treinadores, para esse momento do Guarani. O que dá para trazer para cá como experiência Boa pergunta. E fazer o que o Guarani precisa, que é largar agora? E até na Portuguesa Santista, você lembrou, em 17, eu peguei a Portuguesa Santista praticamente indo para a 4ª divisão de São Paulo, e a gente também nesse momento conseguimos ir lá fazer um grande trabalho e classificamos a equipe em 8º lugar ainda para o quadrangular final, né, para os 8 times que ficaram classificados. Eu tenho 62 jogos no Santos, né, como treinador. Eu não entrei 4, 5 nem 6. Eu tenho 62 jogos, eu tenho uma experiência muito grande. Eu sou muito agradecido por todos os profissionais que eu peguei lá. Todos me ajudaram muito. Tenho um título paulista no Santos, né, em 2015. Então, realmente, a experiência, eu sou grato a Deus por ter passado por um grande clube e ter adquirido essa experiência e esse know-how. E agora, volto a dizer, no Guarani, minha hora é no Guarani, estou muito motivado, volto a dizer. É trabalhar como eu sempre fiz, com simplicidade, honestidade, muito trabalho, falando a realidade para a gente que tem que falar. Volto a dizer, o Guarani é uma equipe grande, estou muito motivado e o que tem que fazer é trabalhar muito para que o Guarani, eu vi aí nos treinos aí, a molecada... O cara fala com bagagem, né? Você vê que no discurso, na conversa, o cara mostra que tem experiência. O cara sabe. Ele manja o que faz. Então, pô, estão deixando a gente sonhar. É complicado. O Bugrino não tá acostumado. É perigoso. Temos um time bom, um time que está querendo muito e a gente vai dar a volta por cima se Deus quiser. Marcelo, boa tarde. Henrique Alves, da TV Bandeirantes. Você chega em um momento complicado e sem muito tempo para trabalhar para o primeiro jogo. Sim. O que você entende que tem que ser o foco mais urgente para mudar para o jogo de domingo? O foco era principalmente para nós, até em 2 dias, a gente conversando na comissão, falta até o Marco Alejandro. Ó. Domingo contra o Botafogo. É complicado, porque o cara chegou no tiroteio. Tá com, sei lá, 1 dia de trabalho pro próximo jogo. Se vier derrota, a torcida vai acalmar? Tá bom. Vai ficar aquela dor que o Elano comentou, de 15 anos.
na lama, no quase. E ele chegou, o Marcelo Fernandes, um dia, praticamente, de trabalho, o CT sendo invadido, e no domingo já pega o Botafogo. Se eu, o Breno e o Gabriel Vulgo, nosso empresário, Gordão Guarani, já dava como derrota se o Guarani estivesse bem, agora, pô, tem minhas dúvidas. Eu lógico, espero que seja uma vitória. Mas, pedrada, né? Também que é o preparador físico, que ele tá num... Pelo menos em casa. A torcida tem o dever de ir no brinco e apoiar. Porque essa é uma nova esperança do time ficar bom, né? Trabalho lá dentro lá com o pessoal da fisiologia, não tá aqui, mas também tá na equipe. O trabalho até a ansiedade, que tá muito grande deles, sabe? Eles estão com muita... Querem resolver logo esse problema, entendeu? Então, nesses 2 dias nós detectamos isso. Cuidamos um pouco pra gente ter mais intensidade no jogo, que é um jeito que eu gosto de jogar, né? Pressão na bola, pressão pós-perda, tudo isso a gente tentou implementar e a gente vê eles com aquela ansiedade de querer resolver, né? Mas às vezes a ansiedade acaba atrapalhando, né? Isso chama puberdade. Puberdade futebolística, né? Porque, pô, a situação do clube te deixa com ansiedade. Se o torcedor, que só é o torcedor, já tem ansiedade, tem torcedor que toma remédio, pô, imagina o jogador. Daí a pressão do clube e do torcedor, que também tem ansiedade. Então, é a tempestade perfeita. Então cabe a nós agora, hoje já teve uma conversa, amanhã de novo, a gente vai fazer o apronto para que a gente vá para o jogo domingo, né? Segurar a vontade deles. De repente a vontade acaba atrapalhando. Então a gente está tentando equacionar esses problemas. Isso ficou visível com o Andrei, né? Na estreia. Deu para ver que ele tava com vontade. Muita vontade. Mas aí acabou dando aquilo, né? Infelizmente. Mas eu acho que o cara vai melhorar. Sinceramente. Entendeu? Motivando eles, dando confiança, entendeu? Porque a gente vai precisar muito, que é um jogo difícil contra o Botafogo, mas que o Guarani, volta a dizer, o Guarani é uma equipe grande e tem que se impor, principalmente dentro dos seus domínios, para trazer a torcida para o nosso lado, que é o que mais tem aqui de bom nesse clube, é a torcida que é grande, e quando a equipe está bem, ela comparece e ajuda muito. Lúcido. Ô, Marcelo. Tá me dando esperança, hein? Marcelo, boa tarde. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas, TH mais Record. Prazer estar falando com você. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria te perguntar, você até falou sobre os jogadores do elenco, né? O Guarani tem uma das menores médias de idade da competição, 24, 25 anos. Queria te perguntar em relação a isso, como trabalhar o emocional desses jogadores. E o próprio Farney, ele falou agora na coletiva em relação à equipe muito técnica, mas por uma Série C que a gente conhece que às vezes a técnica fica de fora para conquistar as vitórias. Como encontrar um meio termo nessa equipe para começar a conseguir bons desempenhos, né, nos jogos? Você tocou num assunto que realmente a gente não é que detectou, a gente entende como essas divisões são difíceis, né? No ano passado disputei uma B com o Santos, os jogos foram dificílimos. São jogos que 68% por estudo que a gente fez levantamento são decididos em bola aérea, em duelos. Isso é muito pesado. E o nosso time, tecnicamente falando, ele realmente tem muita qualidade. Muita qualidade. Tem jogadores, mas importante nessa divisão é realmente ganhar duelo, ganhar enfrentamento. Isso é a tônica. É aquilo que a gente falou no último vídeo. Não importa jogar bonito. Não é joga 10. Apesar que agora acho que o camisa 10 vem. Mas o certo é gol. Tem que fazer gol. Não importa. Não adianta jogar bonito e não fizer gol. Não adianta jogar bonito. Nossa, é a técnica, a pureza, o primor do Ancelotti na Série C. Aí não faz um gol. Aí perde. Pô,
É gol, meu amigo. Sério. Da divisão que a gente acompanha já faz tempo. Então os jogadores sabem disso. A gente está tentando fazer trabalhos nesses 2 dias principalmente que mostre esse comportamento novo principalmente em duelo. E nesse momento não adianta em 2 dias você querer mudar tudo, que não é assim, sabe? A gente tem que dar moral para eles. Menos agora é mais. Estamos trabalhando naquilo que é necessário. Olha aí. Já dizia o Fogaça. Menos é mais. Nesse momento, depois, se Deus quiser, a gente fazer um grande jogo, uma grande vitória, se Deus quiser, tirar esse peso das costas deles também, que eles estão, porque eles são sabedores que estão numa equipe grande, numa Série C, que não conseguiu ainda 1 ponto. Então, eles estão incomodados com isso. Não só eles, como todos, o pessoal da diretoria, todo mundo. Mas o pessoal tá bem ciente disso. Nós aqui de fora estamos exatamente essa média de idade, a gente está vendo aí para que a gente tenha calma, passando esse jogo, a gente sentar e conversar, para que a gente possa dar para esses jogadores a maturidade necessária, mesmo que em curto tempo, e que a gente vê alguma possibilidade, de repente, de chegar algum jogador, alguma coisa, que agora também a janela está fechada, então a gente tem que ter o que ter. Mas eu estou muito satisfeito com o elenco que a gente tem, o elenco que quer muito, não tem ninguém. Vocês ouviram? Era jogo do SofaScore? Alguém fez gol? Acomodado aqui, muito pelo contrário, todos estão querendo, estou muito feliz com o elenco que a gente tem. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo Cupertino, até em cima dessa questão levantada pelo Alvorade, né, que é essa entrega física da divisão, e você é um cara que acho que sabe muito bem, até falou da Série B do passado, Marcelo, que vocês vivenciaram essa situação, só que você ficou um pouquinho mais abaixo, né, América de Natal, Ferroviário, entre outros times, falando até de Série D, que eu acho que é ainda mais intenso a parte física do que a Série C do Campeonato Brasileiro. Como fazer para que os jogadores entendam essa mudança? O Marcelo acabou de falar da parte técnica desses atletas, Elano também, o Varney, mas como que os jogadores precisam entender essa questão de briga por espaço, briga no espaço aéreo, essa leitura Vamos ver. do que a divisão quer? Boa tarde, pergunta boa. É minha 4ª Série C e eu já fiz 6 série D, só que eu me preparei para a Série A, né? Me preparei muito e estou numa comissão de Série A. Tenho certeza, e num clube de Série A que está na divisão errada. Começou bem. Ótimo. Lúcido. Como a gente fazer isso, a gente precisa trabalhar bastante. Trabalhar bastante. O que a gente falar aqui para você, eu posso falar, eu não vou chegar aqui com o Marcelo, com o Arthur, com uma mágica, um pozinho mágico, em 3 dias a gente mudar o comportamento. Sim. Bom. O pozinho mágico, a gente já sabe. Dá bastante É o Whey Protein. Né? confiança para os atletas que têm qualidade e a gente trabalhar esse perde pressiona que o Marcelo quer, esse embate no meio campo, e tenho certeza que eles conseguem fazer isso e vocês vão ver num curto espaço de tempo essa mudança. Bom, tem um jogador aí que a gente quer saber, né? Com essa mudança aí, será que entra em forma? Se joga bem? Aliás, até os outros, né? Para dar um grau de comportamento deles aí. A gente vai trabalhar bastante. A gente está trabalhando bastante desde terça-feira, tá? Principalmente conversando com cada atleta, que são seres humanos. Eles querem muito mais do que a gente, muito mais do que a torcida. Eles querem que vire essa chavezinha. Tá ruim, a gente sabe disso. Se não tivesse ruim, não tinha esse tipo de mudança, né? Que é normal, infelizmente, no futebol. Mas vamos trabalhar bastante aqui e pode ter certeza que daqui a um curto espaço de tempo, que futebol a gente não tem como ficar prometendo entregar alguma coisa e não entregar. Então, num curto espaço de tempo, pode ter certeza que essa mudança de chave aí vai acontecer e o clima vai mudar e as vitórias vão voltar aqui pro brinco, tá bem? Obrigado pela pergunta. Tá Marcelo ótimo. Fernandes, Marcelo, primeiro que você falasse um pouco a respeito do... Marra, tá? Meteu, cruzou o braço aqui. Já meteu. É nóis. Tamo junto. É vitória. Tá ligado? Curti. Você tem um principal modelo tático, um jeito que você gosta de que os
os atletas entreguem uma formação ali. E você falou um pouco sobre a marcação pós-perda, né? O Guarani fazia um bloco alto com o Maurício, jogava por 5 até 6 pressionando a primeira linha. Quando o time conseguia quebrar essa linha, era um Deus nos acuda, a defesa tinha muita dificuldade. O Guarani sofreu muitos gols, não só no Paulista, mas também agora nesse início de Série C. Como trabalhar esse equilíbrio de conseguir fazer esse bloco alto, mas também não descuidar lá atrás, conseguir fazer com que a linha também fique baixa, a ponto de segurar. Você tem trabalhado, tem pensado nisso sobre o seu esquema? Então, assim, você falou uma palavra aí que para mim é muito importante, o equilíbrio, né? Ele é importante. Estamos numa situação de 3 derrotas, onde a equipe quer muito sair disso. E nós temos que propor para o adversário que nós queremos muito, mas sempre com a cabeça no lugar e organizado. Nada dá para se fazer, como você falou, não adianta eu adiantar 5, 6 jogadores e ficar vulnerável lá atrás, né? Eu, assim, meu esquema de jogo, falando bem claro, eu não sou engessado em nenhum esquema de jogo. Não sou engessado. Ok. Eu falo para você, pela experiência que eu tive por mais de 10 anos no Santos, o Santos tinha os ataques que faziam 100 gols, 90 gols. Só que hoje o Santos não tem mais como jogar, como jogava com aqueles 90, 100 gols. Então você tem que se adaptar com aquilo que você tem. E principalmente com o adversário. Eu olho muito o adversário. Eu não tenho equipe definida, eu não tenho modelo de jogo definido. Eu tenho, sim, estudando. Bom. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque basicamente, o que mandou o Maurício embora foi essa festa da prancheta, e deixou tudo bem bagunçado, na minha opinião. Mas é o Marcelo Fernandes. O cara tem experiência. Muito mais experiência, né? Vamos ver. É na mesma equipe? Sim, mas são anos, né? Estudamos muito para que a gente vá para um jogo mediante ao que o adversário apresente. Se eu tiver que jogar um jogo no 4-4-2, no 4-2-3-1, no 3-5-2, a gente vai usar. Se for para o bem do time e para melhorar em cima do adversário, a gente vai usar. A gente não tem nada. Ó, bom discurso. Falou bem. Mas com esse elenco montado pelo Pastana, será que funciona? Será que vai ter um remanejamento dos jogadores? Jogador que se descobriu em outra posição? Porque a gente viu que é meio difícil. Mas se ele tá falando, é porque tem alguma coisa aí. Nada engessado, não. A gente vai com aquilo que a gente tem para o momento e para o jogo que nos apresenta. Marcelo, exemplo do Elano e do próprio Santos, você estava, o Guarani também é um time reconhecido pelo uso da base, então um belo trabalho na base. Sim. Nesse momento complicado, a utilização da categoria de base vai ser algo no dia a dia ou você vai optar mais por Excelente pergunta. jogadores experientes por conta da pressão? Não, assim, essa pergunta é muito válida e eu vivi com ela a minha vida inteira. Nós podemos falar, eu fiz inúmeras transições, eu vi inúmeros jogadores saírem da base e ser formados e hoje estar em grandes clubes do mundo. A gente fazer parte do processo. Só que nesses momentos, a gente tem que ter muito cuidado porque você acaba ceifando um garoto, uma promessa, num momento delicado como está. E na divisão que estamos. Para mim, é gratificante. Tem jogo, está tendo jogo agora, vai começar. Já sabemos do Sub-20, a nossa equipe todinha já sabe que tem que acompanhar, a gente vai acompanhar, a gente vai seguir o Sub-20 sim. Se tiver atletas lá com condições de vir para cá, a gente vai analisar, a gente vai trazer sim. Até porque foi o que a gente nós fizemos na nossa vida no Santos. Que foi trazer talento para treinar em cima, um dia que precisa de 2, 3 jogadores, pegar aqueles jogadores que estão se destacando para que já vim, sabe? Já tem aquela vontade de estar aqui, fazer. E para o clube isso é importante. É o ativo do clube, né? O clube precisa disso para sobreviver. E nós temos que ser cobrados por isso sim. Não é porque a situação está ruim que tem que chegar jogador experiente. O jogador experiente ele precisa sim num grupo. Porque eu dou exemplo sempre do Neymar, né? Do Juninho. Eu falo, o Juninho foi quem ele é fora da curva, mas do lado dele tinha Edu Dracena, tinha Renatinho, tinha Elano. Então, o moleque do lado tem que olhar para o lado e ver uma referência. Então, você precisa preparar essa referência para que na hora você trazer esses meninos, eles não sintam muito. Eles estejam, como é que eu posso dizer, acolhidos por esses atletas experientes. Mas a gente aqui
é um dever nosso olhar para a base. Eu gosto muito, sou muito fã de trabalhar com base, de ver jogo da molecada, mas como eu falei, tudo tem seu tempo. Não é só base que vai resolver o problema do Guarani nem de ninguém. Agora, um clube do tamanho do Guarani, porra, eu quando fui profissional antigamente, pô, você jogava contra o Guarani na base, era um absurdo que saiu daqui da base, a gente estava no outro dia, deu mais de 40 jogadores aí que nós contamos de nome aí, falando, sabe? Então, assim, como é que a gente... Pô, perfeito. Perfeito. O cara sabe onde tá. Perfeito. Sério. Não deixando a gente sonhar. Perigoso. A gente não vai olhar para uma base quando tá num clube gigante como esse do Guarani, não tem como. Ouviu? Escutou bem? Vou voltar aqui. Para você ouvir de novo. Sabe? Então, assim, como é que a gente não vai olhar para uma base quando tá num clube gigante como esse do Guarani? Ouviu? De novo. Aqui, ó. Para você ouvir no detalhe. De novo. Falando. Sabe? Então, assim, como é que a gente não vai olhar para uma base quando tá num clube gigante como esse do Guarani? Não tem como. O trabalho é em tudo, sim. Se tiver de sub-17 também, que já venha, entendeu? Que a gente possa já colocar esse menino para ele começar a tomar umas lenhadas, né? Para começar a pegar casco, que é importante. Lá ele. E trabalhando aqui, podendo trabalhar aqui, quando for. Quando ele descer lá para jogar de novo, vai ser importante que ele vai estar mais maturado também. Arzu, boa tarde. Seja bem-vindo. Prazer estar falando com você. Queria te perguntar... Pô, esse Arzu tem uma cara de ser gente boa. Você tá no boteco? Copinha americana? Tomando uma original? Geladinho? Aí chega ele, já contando piada, te fazendo rir, te pagando uma cerveja. E conversa vai e conversa vem. É teu melhor amigo. Pô, essa é gente boa demais. No início de 2025 houve uma grande reformulação em todos os setores do campo e o gol não foi diferente. O Guarani Pô. À espera de um milagre. O cara é igualzinho. Caraca. Gente, tá escrito nas estrelas. O Guarani vai subir. É Libertadores. Daqui 3 anos e pouco. Segundo o Farney. 3 jogadores deixaram o brinco de ouro, né? O Pegorari, o Vladimir, que foram os titulares ao longo da competição. Douglas Borges também deixou. E o Guarani contratou 2 goleiros, né? O Emerson Júnior e também o retorno do Gabriel Mesquita. O Mesquita foi titular ao longo de todo o Campeonato Paulista. Ele deixa o Guarani nesta intertemporada. O Fred Conte, que é um garoto que teve algumas oportunidades, tem 21 anos, é muito jovem, menos experiente. Jogou as 2 primeiras partidas. O Andrei também foi contratado. Este mais experiente, 31 anos. Queria te perguntar o que você viu nestes primeiros dias, pela sua experiência, o que pode ser feito diferente? O Andrei teve a sua estreia, não foi tão bem no jogo contra o Caxias. Esta expectativa, o que o Arzu pode chegar e fazer de diferente ou ajudar o Guarani a melhorar neste setor do campo? Bom, boa tarde a todos. Para mim, quando o presidente Rômulo me ligou, me chamando para vir para o Guarani, eu não pensei 2 vezes. Pela história do Guarani Futebol Clube, remete grandes goleiros que aqui tivemos, né? Valdir Pérez, Neneca, pô. E tem muitas pessoas que não conheceram, né? E eu tive a oportunidade, Jairo, né? De poder ver esses grandes goleiros, fora os jogadores de linha, Zenon, Amoroso, peraí, é muita coisa boa. Então eu quero agradecer a toda a diretoria, quero agradecer ao presidente Rômulo, que me fez esse convite para estar aqui nesse momento. E quanto a esses goleiros, a gente tem que passar o máximo de tranquilidade possível para eles, tecnicamente falando, no dia a dia, com os treinamentos. E dentre esses 2 dias eu pude observar, assim como todo parte do elenco, estão muito ansiosos, como disse o Marcelo. Primeiramente, a gente tem que, com a capacitação que nós tivemos, de poder fazer com que trabalhar com grandes goleiros ao longo dos meus 28 anos no clube passado. E eu pude observar uma coisa muito boa,
querer. Eles querem muito, eles querem vencer. Eles querem ser protagonistas. Isso eu me contive muito porque eu sempre tive trabalhando dessa forma, com pessoas que queiram vencer na vida, e isso é o principal. Isso, o Andrei, quando ele esteve no Botafogo do Rio, nas categorias de base, tive a oportunidade de jogar contra ele no Sub-17. A partir dali, a partir daquele momento, eu comecei a monitorá-lo para levar para o Santos Futebol Clube. Interessante. E na última oportunidade que ele esteve, ele foi o melhor goleiro, né? Espírito Santo. E quando eu aqui cheguei, faz uns 2 dias, como você perguntou, eles estão muito nervosos. Claro, um momento muito difícil, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Isso é no dia a dia, com os treinamentos, né? A gente não pode querer resolver tudo no mesmo dia, né? Então a gente tem que ter calma, tranquilidade, passando a tranquilidade para eles necessária para poder sair bem nos jogos, né? E o próximo jogo, esse é o mais importante da vida, não só do clube, mas para o atleta também. Então nós estamos trabalhando, os goleiros especificamente, em cima disso. Esse vai ser o melhor dia da sua vida. É esse dia que vai ser o jogo próximo, ok? Ó, gostei. Lúcido também, porque realmente, se a gente... Tudo que a gente tá vendo é que a maior parte do problema tá sendo ansiedade. Ansiedade, né? O jogador já acaba, digamos, muito ansioso, tentando entregar e acaba se atrapalhando, né? Mas interessante. Sobre o Andrei, mais interessante ainda. Só que, tá até aqui, ó. Não vai dar pra ler porque tô bem em cima. Mas um empresário do Andrei discutindo com um torcedor. Então, e também pelo que o vídeo do Versão Bugrina fez, o Andrei não tem lá aquela boa fama extra-campo. Então, fico na dúvida. Uma pergunta para o Arzu também, sou Antônio Luque da CBN. Aliás, tem um pouco de receio, porque uma vez eu tomei uma bolada quando eu estava aquecendo no Santos, eu fico ali atrás e... Assim, desculpa. Não, sem problema. Quebrou o fone do ouvido, mas tudo bem. Foi bem forte, viu? Qual é a sua opinião a respeito dessa nova metodologia? É claro que o Marcelo é quem monta o esquema de jogo. A gente tem reparado no futebol, não só brasileiro, mas mundial, dessa questão do goleiro saber usar os pés. Quando o momento é de tensão, de crise, de ambiente pesado, de até ansiedade, o simples eu acho que às vezes acaba sendo o mais correto. Qual é a tua opinião a respeito dessa? Às vezes o goleiro não tem tanta habilidade, mas precisa sair ali usando os pés. Como é que você vê esse crescimento do goleiro ser praticamente um jogador de linha em alguns momentos para ajudar naquilo que foi trabalhado? O famoso futebol 2.5? Trabalhado durante a semana ou com o adversário com um tipo de esquema tático? Esse é comportamento, né? E nos trabalhos analíticos, que são os trabalhos individuais, a gente procura sempre enfatizar esse tipo de trabalho hoje. Trabalho com os pés, né? Próximos, bolas curtas, bolas longas, né? Domínios orientados, né? Trabalhos curtos com pressão, sem pressão, né? Isso é fundamental. E no sistema global, onde se junta com os trabalhos do professor, o professor da preparação física, do professor da parte técnica, é importante também você inserir os goleiros nesses trabalhos, que são os jogos curtos, os joguinhos, os rondons, né? Para eles se sintam mais confortáveis e mais confiantes possível nesses trabalhos, né? E no dia de hoje, nos dias de hoje, o goleiro que não souber jogar com os pés, ele não vai ter resultado. Ele não vai ter resultado. Até mesmo porque na iniciação dos trabalhos e até mesmo para sair jogando, o goleiro participa muito, né, no trabalho de construção dos treinadores. E são todos, né? E eu vejo isso sim aqui com os goleiros. Obviamente que nessa situação ela é um pouco pesada,
né? Então, ganhando o próximo jogo, assim, para ter mais um pouquinho mais de segurança, para levar para os treinamentos, os tipos de treinamentos, para crescer um pouquinho mais, para desenvolver um pouquinho mais as suas habilidades. Eu creio que, falando assim, Guarani, nós estamos observando alguns goleiros da base também, que é importante, é fundamental a integração desses goleiros, não só dos goleiros, como também dos profissionais. Esse trabalho de integração é fundamental. Top. Então, eu creio que com o passar do tempo, com confiança dos jogos, ganhando os jogos, os goleiros vão ter bastante tranquilidade para exercer essa função. Da hora. Que bom. Azul, boa tarde. Fico feliz. Rádio Planeta Guarani. Só falar mais do lado direito do Lu, porque ele perdeu um pouco a audição do lado esquerdo depois da bolada. Bom, seja muito bem-vindo, primeiramente. Não sei se você acredita em lei da atração, mas no começo do ano, na Rádio Planeta Guarani, a gente discutia sobre a referência de um trabalho de um bom treinador de goleiro. Até por transição, os goleiros do Guarani saindo e tal. E o seu nome foi citado várias vezes pela rádio, e hoje está aqui, né, sentado na bancada, vai integrar aí a comissão técnica do Guarani. Mas a pergunta é a seguinte: quem escala o goleiro? É o treinador Marcelo Fernandes, ou seja, é o treinador de beirada de campo, ou é o treinador de goleiro? E até que ponto, pegando carona na pergunta do Lupe, e sair com os pés pode definir quem pode ser o titular ou não? Pô, boa pergunta. Interessante. Obrigado pelas palavras. Essa é uma boa pergunta. Nós somos, dentro da comissão técnica, nós somos o apoio para o treinador, tá certo? Obviamente que todos os treinadores, no meu caso, eles vêm perguntar como é que está o goleiro tal, o goleiro A, o goleiro B, como é o goleiro C, a função tal, o que ele pode fazer nos cruzamentos, na participação da construção de jogo, qual o melhor que está melhor adaptado para essa função. Então, nós estamos aqui para dar esse tipo de apoio, para passar as melhores informações possíveis, para que o treinador tenha a gente passa esse feedback, para que o treinador tome a sua melhor decisão. Isso são todos os treinadores. No caso do Marcelo, a gente já trabalha há muito tempo, então é dessa forma que a gente sempre faz. Qual foi a outra pergunta? Assim, eu trabalhei com 28 treinadores no profissional. Cada um tem o seu sistema, cada um tem a sua maneira de jogo, tá? Então, tem alguns treinadores que gostam de sair jogando, que o goleiro participe da construção de jogo, e tem outros treinadores que, em certas situações na tabela de campeonato, eu prefiro que o goleiro faça dessa maneira. Então, nos treinamentos, a gente procura adaptar o goleiro nas duas situações. Situações de bola longa, situações de quando recua a bola para ele bater de primeira, e na situação de quando a bola é recuada para ele e ele tem as opções para que ele possa fazer o domínio orientado, fazer... Mas aí que tá. Me pega. Porque tem um fator. Elenco Guarani. A gente precisa ver o trabalho do Marcelo pra ver se melhora, né? Porque eu não consigo imaginar. Sério. Porque a defesa do Guarani é aquele Cheetos no portão que sei lá, o Rafael recebe a bola. Eu não sei o que passa na cabeça dele. Entende? A chapa, fazer para dentro, fazer para fora. Isso depende muito do jogo, isso depende muito da estratégia do treinador. E a gente monta a estratégia também para o goleiro em cima disso. Voltando ao Marcelo Fernandes, o que a gente escuta bastante também na torcida do Guarani é a diferença da atuação no Brinco de Ouro e fora de casa. O clube, inclusive, não vence como visitante desde outubro. Como... Que vergonha. Potencializar ainda mais essa força aqui no Brinco e equilibrar o desempenho também fora de Campinas? Veja, o mais importante é essa vitória. Acho que essa vitória ela precisa vir para, como eu falei, tirar esse peso das costas. E depois disso, sim, a gente... Vindo uma vitória,
dá, né, uma acalmada. Mas ainda vai ter pressão, mas dá uma acalmada. Confiança voltando, as coisas indo para o seu lugar. Acho que a equipe mesmo ela vai ficar. Eu vi o jogo contra o Caxias. A equipe dominou o jogo o tempo todo, mas não finalizava a jogada. Uma coisa impressionante. Pois é. É o que foi falado. Não adianta volume de jogo, jogar bonito, e não fizer gol. Entendeu? Um time com 52 pontas, nenhum chuta direito pro gol, pô. Ou é nervosismo, ou é sacanagem. Mas o jogo em si, ele estava dominado pelo Guarani. O Guarani fez um bom jogo. Aqui, futebol é assim, o time vai lá 2 vezes, acerta 2 bolas. Quantas vezes a gente teve 24 finalizações lá e o time chegava lá com 3 e resolvia o problema, hein? Acontece agora, Pois isso é. é importante. A equipe precisa pegar casco. Como é que ganha casco? Ganhando o jogo. No jogo, ir lá fora, montar um esquema em cima do adversário que vamos pegar para tentar ganhar, porque essa divisão, a Série C, são apenas 19 jogos. Entendeu? Então nós temos 16 e com certeza a gente vai precisar ganhar jogo fora sim e o Guarani vai sair daqui para ganhar jogo sim lá fora. Então, boa Bom, essa foi a apresentação do técnico Marcelo Fernandes. A minha opinião, gostei. Lúcido. Todo mundo que está chegando tá lúcido. Tá sabendo qual é o problema, fez um mapeamento legal, conversou com a galera, chegou já sabendo de algumas coisas. Muito bom. Discurso lindo. Promissor. Mas eu espero que na prática ganhe e comece a fazer a diferença. Porque foi que nem o Marcelo disse. Tem que vir a primeira vitória. Porque daí vai dar uma acalmada nos ânimos. Porque tá difícil. Eu acho que a ansiedade é um problema dentro do clube e também fora. Porque o torcedor também tá muito ansioso. Porque foi até o que o Leandro falou. São 15 anos esperando o resultado. Voltar pra elite. Permanecer. Ficar, né? O Guarani voltar a ser o time de Série A. Só Série A. Né? Luta lá em cima. Se mantém. Dá um susto na zona de rebaixamento. Mas não cai. Isso que tá faltando. E o torcedor bugrino é sempre no quase ou caiu. E é brincadeira. Aí não tem ninguém que tenha sanidade mental pra isso. E uma coisa que tá me chamando a atenção e que ao mesmo tempo eu tô achando estranho é esse envolvimento do Neymar pai com a montagem do executivo e da comissão técnica. Tenho minhas dúvidas, estou curioso, não sei qual que é o envolvimento. E outra parada, todo mundo, a maioria pelo menos, falou que o Rômulo Amaro entrou em contato. Aí já pergunto, já me coloca a pulga atrás da orelha. Esse ano tem eleição. Se der tudo certo, e Guarani sobe, como vai ficar? Porque até 3 dias atrás era fora Rômulo, torcida invadindo o CT pedindo a saída do presidente. E agora a comissão e o executivo tá deixando a gente sonhar. Um discurso muito bom, perigoso. Eu tô caindo, porque eu sempre quero o melhor do Guarani, assim como todos os torcedores. Mas mesmo assim, eu fico com o pé atrás. É uma jogada de mestre, se der tudo certo.
E eu temo pela permanência do presidente. Na minha opinião, deveria mudar, mas vamos ver. E você, torcedor, o que achou dessa apresentação da comissão técnica? Eu gostei, sinceramente, gostei bem. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Dê o like, compartilhe e ajude a firma aqui no engajamento. Beleza? Bom, é isso. E lembrando que amanhã, dia 4, teremos Guarani e Botafogo. Beleza? Muito obrigado. Se cuide. E na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani.